Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus que nós estamos aqui, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Amém. Eu gosto de pensar, irmãos, que isso é algo que nós devemos nos acostumar. Porque se você parar para perceber na Bíblia, a Bíblia vai enfatizar para nós que adorar a Deus é algo que nós iremos fazer por toda a eternidade. Você sabia que a Bíblia diz que de um sábado a outro sábado eu e você iremos adorar o Senhor? Então a adoração deve ser o nosso estilo de vida. Por isso que nós aprendemos o que é adoração aqui, porque a adoração é que nós faremos durante toda a eternidade, amém? Irmãos, esta era, acho que era a única igreja ainda, né, pastor? Que eu ainda não tinha vindo, né? Já tinha passado ali na igreja do Nova Hortolândia. Ontem estive aí com os irmãos da igreja de Carmen Cristina. E hoje aqui conhecendo o povo de Deus da igreja de Santa Rita. Muito abençoado esse distrito, viu, pastor? Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite nós iremos estudar um pouquinho sobre Jesus e a intercessão. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez nessa noite nós nos encontramos em tua santa presença. Queremos pedir, Senhor, que o teu santo e bom Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, não permita que nada roube a nossa atenção nesse momento, mas que nós possamos ser cheios da tua palavra e do teu Santo Espírito nessa noite. Nos faça entender e compreender esse tema. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, a Bíblia, você percebe o seguinte, a Bíblia ela é enfática quando ela fala para nós que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo e pagou o preço do nosso pecado. Eu gosto de pensar, eu sempre penso dessa maneira, o que é a Bíblia? A Bíblia ela não é um livro que vai te dar todas as respostas. Ela não vai te dar todas as respostas. A Bíblia ela é um livro para apresentar para você o plano de Deus para a sua vida. Sabe sobre o que a Bíblia fala? A Bíblia fala da humanidade que se afastou de Deus e do Deus que corre atrás da humanidade que escolheu se afastar dele. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, enfaticamente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo e pagou o preço do nosso pecado. Mas sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que quando você olha para a vida de Jesus, você olha para tudo que Jesus Cristo viveu, você percebe o seguinte, que Jesus Cristo, ele morreu da mesma forma que ele viveu, no meio dos pecadores. Sabe qual foi a missão que Jesus descreveu, sua própria missão? É buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu sempre penso e medito muito na seguinte ideia, de que Jesus só irá salvar aqueles que entendem que necessitam de Salvador. As pessoas que acham que não precisam e não necessitam de Salvador, Jesus não irá salvá-las. Não é porque ele não quer, ele não deseja, mas é porque elas não querem, elas não entendem que necessitam de um Salvador. E sabe o que me chama a atenção, igreja? O que me chama a atenção é que quando nós lemos Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta Isaías vai dizer o seguinte, que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, e por isso Deus esconde de nós o rosto. Deixa eu dizer para você, mas se você ainda não sabia, você que está aqui nessa noite, você é especialista em fugir de Deus. Desde quando o pecado entrou no mundo, a humanidade se tornou especialista em fugir de Deus. Você já parou para perceber que quando você peca, uma das últimas coisas que você deseja é estar na presença de Deus? Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19? Ele diz que através do sangue de Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo nos dando uma nova oportunidade de retornarmos para os seus braços. Porque quando eu olho para a Bíblia, irmão, nesse tema que nós vamos analisar um pouquinho nessa noite, nós vamos entender 3 pontos. Primeiro, eu quero falar com você sobre o desejo de Deus. Se você olhar na Bíblia, eu quero convidar você a ler Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8.
Êxodo 25, 8. Amém, igreja? Então vamos ler então. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa o quê? Para que eu possa o quê? Habitar no meio deles. Sabe, o desejo e o plano de Deus sempre foi viver conosco. Nunca foi plano de Deus O desejo de Deus, irmãos, sempre foi estar próximo de nós. Veja, quando nós vemos a história da humanidade, a história do pecado, nós entendemos o seguinte: quando o pecado entra no mundo, a humanidade faz o quê? Ela se afasta de Deus. E quem vai em busca da humanidade? É Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte para nós, que a nossa carne ela milita contra o Espírito. Porque o homem natural ele não sente desejo nem prazer de estar na presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é que você vai encontrar na Bíblia sempre Deus vindo em busca da humanidade. Sempre Deus vindo em busca do seu povo. E quando Deus diz a Moisés: Moisés, me faça um santuário, Deus diz também qual é o propósito desse santuário. Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés, eu quero ser um Deus presente no meio do meu povo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Sabe, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que Jesus ele é Emanuel, que significa o que, igreja? Deus conosco. O desejo de Deus sempre foi estar próximo de nós. O desejo de Deus sempre foi estar perto de nós. E quando ele diz para Moisés: Moisés, faça-me um santuário porque eu quero estar próximo do meu povo. Moisés, faça-me um santuário porque eu quero estar perto deles. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos o seguinte, quando nós lemos Hebreus capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Abra sua Bíblia, leia comigo. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera que eu vou também. Amém. Leia comigo. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Lemos o seguinte: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado aonde, igreja? Aonde? Agora com efeito. Aqui. Versículo 6. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, deixa eu dizer para você, a Bíblia vai dizer que Deus não só disse para Moisés que ele deveria fazer um santuário, fazer um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo, mas Deus disse: Moisés, não é do seu jeito esse santuário. Moisés, esse santuário vai ser do meu jeito. Moisés, eu vou mostrar para você o modelo e você vai fazer igualzinho. Nem a mais, nem a menos, igualzinho, Moisés. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus ensina para nós uma grande lição. Sabe qual é a grande lição que eu vejo quando eu leio esse texto? Que nós não podemos prestar o nosso momento de adoração a Deus do jeito que nós desejamos. A adoração não é do jeito que você gosta, não é do jeito que você deseja, não é do jeito que te agrada. A adoração tem que ser do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus deseja e da maneira que agrada a Deus. Ah, pastor, mas isso faz tão bem ao meu coração. Ah, pastor, mas isso me traz tanta alegria. Mas se não for do jeito de Deus, está errado.
Ah, pastor, mas meus pais adoravam assim, meus avós adoravam assim. Se não for do jeito de Deus, está errado. Porque Moisés poderia fazer esse santuário do seu jeito, mas eu disse, Moisés, é desse jeito aqui. Moisés, é assim, ó, etapa por etapa. Se você for lá para o livro de Êxodo, você vai ver que Deus deu até as medidas da madeira. Para Moisés não errar, não poderia ser centímetros a mais nem centímetros a menos. Você já parou para analisar isso aí? Ah, Senhor, passei 2 centímetros, Moisés, é essa medida aqui. Ah, Senhor, mas não tem esse tipo de madeira aqui, Moisés, vai atrás, é essa madeira aqui. Você consegue entender que Deus, quando Ele faz algo por nós, Ele não só faz algo, mas Ele nos ensina a forma de fazer? Isso serve para nós quando se fala a respeito da nossa salvação. Deus não apenas nos salva, mas Ele nos ensina como viver como salvos. Uma vez que nós somos salvos por Deus, nós não podemos viver o nosso processo da salvação da maneira que nós desejamos. Nós precisamos viver o processo da salvação da maneira que Deus deseja e que Deus ordena. Quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo Deus ensinando Moisés que, Moisés, as coisas têm que ser do meu jeito, da minha forma. Sabe por quê, irmãos? Porque ao Deus estabelecer o seu tabernáculo, Deus estava estabelecendo ali um tipo do processo da salvação da humanidade. E se você parar para perceber, você percebe que você descobre o seguinte: Deus ele apresenta para Moisés o modelo do tabernáculo, sabe por quê? Porque ali iria apresentar para a humanidade o processo da salvação. E deixa eu dizer para você, a salvação é uma obra divina, não é uma obra humana. Por isso que o tabernáculo não poderia ser feito do jeito humano, ele tinha que ser do jeito que Deus havia mostrado, da maneira divina. Porque a salvação ela é uma ação divina, não uma ação humana. O que acontecia no período das cerimônias dos tabernáculos? Ali cordeiros inocentes eles eram sacrificados. Você já parou para analisar? Você já parou para perceber aquele cordeirinho lindo, bonito, sem nenhum defeito? O mais lindo às vezes que tinha no rebanho, sem defeito nenhum. E agora aquele cordeirinho sem saber de nada, sem ter noção de nada, ele tem que ter a faca passada no pescoço, porque o seu dono é um pecador. Porque o seu dono ofendeu a Deus. Porque o seu dono precisava de perdão. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o que, igreja? Não há o quê? Remissão de pecados. Você consegue entender? E isso acontecia pela manhã e pela tarde. Cordeiros eram mortos, cordeiros inocentes eram mortos pela manhã e pela tarde. Tudo isso para apresentar para o homem, para o ser humano pecador, que escolheu viver longe de Deus, que escolheu se afastar de Deus, o plano da salvação. Vou dizer de novo o que eu já disse. A salvação da humanidade é uma ação divina, não é uma ação humana. Por isso que todos os seres humanos que forem salvos, serão salvos por causa da ação divina, não por causa da ação humana. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada de bom em nós que nos torne dignos de sermos salvos. Não há nada que nós façamos de bom e de melhor que nos façam pessoas dignas de serem salvas. Não tem. Algumas pessoas podem olhar e dizer assim, pastor, mas eu sou tão bom, eu já conheci pessoas que dizem assim, pastor, eu sou tão bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada. Eu só não aceitei Jesus. Pronto, está perdido. Porque a salvação ela é uma ação divina, não é uma ação humana. Pastor, mas eu nunca matei, eu dou bons conselhos para as pessoas. Pastor, eu só não quero compromisso com Jesus. É duro e difícil de dizer isso, mas a pessoa está perdida. Porque a salvação ela é uma ação divina, não é uma ação humana. Todas as vezes que a humanidade tenta se salvar por si mesma, ela cai no legalismo. E você sabe o que legalismo faz? Quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou aqueles líderes religiosos que tentavam se salvar pelos seus próprios méritos. Se você perceber, quando Jesus questiona os líderes religiosos daquela época, Jesus questiona as suas ações.
Uma das coisas que me chama a atenção é quando Jesus olha e diz assim, sabe o que eles fazem? Eles oram nas praças para que as pessoas vejam que eles estão orando, só para dizer que eles são pessoas salvas. Para que as pessoas olhem e dizem assim, nossa, aquele rapaz ali é fantástico, olha a vida de oração dele. Nossa, que oração poderosa, que oração fervorosa. Sabe por que Jesus chamava eles de hipócritas? Porque eles queriam demonstrar para a sociedade daquela época que a salvação era a ação deles, não era uma ação divina. E quando você olha para o texto bíblico, para as coisas que aconteciam no santuário, para as coisas que aconteciam, os sacrifícios diários que aconteciam, era simplesmente Deus dizendo assim, olha, humanidade, vocês só são responsáveis pela morte de um inocente. Eu gosto de uma citação que eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte: esses sacrifícios tinham significados proféticos, de acordo com Hebreus 10, capítulo 10, versículo 4. A morte de animais irracionais pelo pecado cometido pelo homem, feito à imagem de Deus, expiando a culpa que trouxe sobre si mesmo por suas ações pecaminosas. Consegue entender o que o autor está querendo dizer? O autor está querendo dizer o seguinte: o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, é o culpado, deveria morrer. Mas o sacrifício apresenta para nós, o sacrifício de animais irracionais, que não sabem o que está acontecendo, representa para nós que no lugar daquele pecador, aqueles animais inocentes deveriam morrer. Simbolizando profeticamente Jesus Cristo que viria a esse mundo inocente, sem culpa, sem pecado, e morreria no lugar do pecador. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Certa vez eu li uma frase que eu achei fantástica, e é uma frase até forte e pesada. Ela diz o seguinte, que vou trazer aqui para o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui. Deixa eu dizer para você, eu não sei se isso traz dor, tristeza e espanto ao seu coração, mas você é o culpado da morte do Filho de Deus. Você é culpado de Jesus ter ido para a cruz. Você é culpado por Jesus ter suado gotas de sangue. Você é culpado por Jesus ter usado uma coroa de espinhos. Eu não sei se isso te traz tristeza e ódio do pecado, mas você é culpado por Jesus dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É culpa sua, é culpa minha. Porque se nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, não tivéssemos pecado e escolhidos viver longe de Deus, Jesus não precisaria passar por nada disso. Ele passou pelo que passou, por culpa nossa. E às vezes nós olhamos para o passado e dizemos assim, Jesus, como que os judeus puderam crucificar, como que os romanos puderam crucificar Jesus? Eles não viram quem era Jesus, mas eu e você somos o culpado. Jesus morreu, a Bíblia diz, pelos nossos pecados. Jesus morreu, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, que Jesus morreu para nos reconciliar com o mundo, para nos reconciliar com Deus. Porque sabe o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que nós, naturalmente, somos filhos da ira. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que nós, naturalmente, sabe o que nós merecemos? A ira de Deus sobre nós. Mas sabe quem experimentou a ira de Deus no nosso lugar? Jesus Cristo. Na cruz, Jesus estava experimentando a ira de Deus. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele estava fazendo o seguinte: Pai, dê para mim, lance sobre mim o que a humanidade merece. Pai, dê para a humanidade aquilo que você me daria. Sabe o que Ellen White diz, inspirada por Deus, no livro Patriarcas e Profetas? Ela diz o seguinte, que quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê Jesus Cristo em nós. Por isso Ele nos recebe como seus filhos. Porque se Ele olhar para nós como nós somos, na nossa natureza,
nós não merecemos o amor de Deus. Nós somos aceitos como os filhos, nós estudamos isso uma lição, alguns semestres atrás, nós somos aceitos como os filhos adotivos de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E o interessante, irmãos, eu quero convidar você a ler comigo, ainda no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E não quem, igreja? E não quem? Não, homem. Algumas coisas nós precisamos entender, porque a Bíblia vai dizer que Cristo, por meio do seu sacrifício, se tornou o quê? O nosso sumo sacerdote. Mas qual era o papel do sumo sacerdote dentro do contexto do tabernáculo dos sacrifícios? O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no lugar chamado Santos dos Santos, ou Santíssimo, para fazer a purificação do santuário. E dentro desse processo de purificação do santuário, ali ocorria também o dia da expiação. O que era o dia da expiação? O dia da expiação, de acordo com Levíticos, era um dia de juízo, mas também era um dia de vindicação. Como assim, pastor, um dia de vindicação? Vou dizer para você. As pessoas iam o ano todo, sacrificavam pela manhã e pela tarde, o sacerdote pegava aquele sangue, aspergia na cortina, e ali ia ficando aquele sangue o ano todo. Aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, fazia a expiação dele, dos pecados do povo, e ali também era um dia de juízo. Sabe o que a Bíblia diz que eles deviam fazer naquele dia? A Bíblia diz que naquele dia eles deveriam gemer e sentir tristeza pelo seu pecado. E sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que naquele dia, o dia de juízo, também era um dia de vindicação. Porque era um dia onde o povo entendia se Deus aceitava, se eles seriam purificados completamente ou não dos seus pecados. Se Deus havia aceitado completamente os sacrifícios que eles fizeram o ano todo. Naquele momento também Deus vindicava aqueles que eram seus, que haviam se arrependido e se convertido verdadeiramente. Tudo isso acontecia no dia do juízo. Esse era o dia da expiação. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus entrou como sumo sacerdote, não num santuário terrestre, mas num santuário celestial. Mas a pergunta que as pessoas fazem, mas por que o santuário celestial precisa ser purificado? Do que precisa ser purificado? Você se lembra que Deus disse para Moisés, Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte? Todos os detalhes da construção do tabernáculo, todo o processo de sacrifício, todo o plano da salvação ali especificado, apontava para toda a obra de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Mas pastor, por que o céu tem que ser purificado? Porque um dia vai haver o quê? Juízo. Você já ouviu falar sobre o juízo final? Sim ou não? No dia do juízo final, haverá também a purificação completa do santuário celestial. Porque sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os nossos pecados estão sempre diante de quem? De Deus. Mas por que vai ocorrer? O que é ocorrer essa purificação? É o momento que nós conhecemos em que pecados e pecadores nunca mais existirão. O pecado será retirado da presença de Deus para sempre, da vida daqueles que aceitaram a Jesus para sempre. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? O que me chama a atenção é que essa ideia de purificação do santuário, tem um autor que ele vai dizer assim, que a ideia de purificação, ela é predominante, que no termo hebraico significa fazer expiação. E isso é empregado 16 vezes em Levítico 16, e expiação envolve purificação e eliminação do pecado. E era também um dia de juízo.
Você pode ler isso depois, Levítico 23, 29, Ezequiel 18, 24. Sabe o que aponta para nós o dia da expiação e o processo de purificação do santuário terrestre, e também o processo de purificação do santuário celestial? É que haverá um dia de juízo. Haverá um dia, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, para receber conforme as nossas obras. E no dia do juízo final, irmãos, pecado e pecadores não mais existirão. E não só o santuário celestial será purificado, mas todo o universo será purificado. E nenhuma marca, nenhuma mancha do pecado sobrará e existirá. Porque Naum diz que então o pecado não se levantará pela segunda vez. Mas sabe o que me chama a atenção em meio a tudo isso? Em meio a tudo isso, irmãos, o que me chama a atenção é que quando eu leio 1 Timóteo capítulo 2, quero convidar você a ler comigo. 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se você achar, diga amém, hein? Amém? Ou misericórdia? Vamos aguardar. A porta da graça ainda está aberta, né, pastor? Vamos aguardar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Lemos o seguinte, irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o quê? Cristo Jesus o quê? Agora vai lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34, lemos o seguinte. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o que, igreja? Faz o quê? Intercede por nós. Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que a mediação de Cristo entre o homem e Deus é com base numa aliança superior. Ali o sacerdote e o sumo sacerdote, eles faziam mediação entre a humanidade e Deus, simbolizando Jesus Cristo. Mas ali a aliança era no sangue de bodes e de cordeiros. Agora essa aliança de Jesus como nosso mediador, como nosso intercessor, é uma aliança baseada no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai dizer que essa aliança ela é feita em sangue superior. Por isso que essa aliança também ela é superior. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que o sangue de cordeiros e bodes, eles não poderiam nos purificar por completo. Mas o sangue de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele nos purifica uma vez por todas. Você consegue entender a grande diferença? Jesus Cristo hoje ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Jesus é a ponte entre nós e Deus. Eu e você, por sermos pecadores e termos natureza pecaminosa, não podemos nos aproximar de Deus. Por isso que Isaías vai dizer que Deus esconde de nós a sua face. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa condição pecaminosa. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus se coloca entre nós e Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós vamos a Deus através de quem? Pelos méritos de quem, igreja? De quem? Como que você finaliza a sua oração? Dizendo o quê? Em nome de Jesus. Você não pode dizer, Senhor, me ouça em meu nome. Porque você é pecador e o seu pecado te afasta de Deus. Senhor, me ouça porque eu sou bom. Senhor, me ouça porque eu não faço nada de mal para ninguém. Você tem que falar, Senhor, me ouça em nome por amor de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador. E quando nós vamos até Jesus, olha que texto lindo, irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 9.
1 João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do que, irmãos? Do que? De toda a injustiça. Jesus, ele não só é o nosso mediador e o nosso intercessor, mas ele também promete que se nós confessarmos os nossos pecados, ele não só nos perdoa, mas ele nos purifica. Já ouviu uma frase que dizia assim que todo pecado confessado será o quê? Perdoado. E todo pecado não confessado será o quê? Revelado. Irmãos, esse texto bíblico deixa para nós uma grande e simples e verdadeira lição. Jesus está disposto a perdoar você. Jesus está disposto a perdoar quem quer que seja. Mas a pergunta é, você quer o perdão de Jesus? Porque a Bíblia diz que se você for até Jesus, confessar que você errou e pedir perdão a Ele, a Bíblia diz, Ele vai te perdoar. Mas muitas das vezes nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós temos medo do perdão de Deus. Sabe por que nós temos medo do perdão de Deus? Porque o texto diz que Ele nos perdoa e também nos purifica. Porque quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus e pedimos perdão a Ele, Ele vai nos perdoar. Mas Ele também vai enviar o Espírito Santo para transformar a sua vida, para purificar a sua vida. E esse processo de transformação e purificação é o que a maioria das pessoas não querem. Deixa eu dizer para vocês, sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas querem o perdão de Deus, mas não aceitam ser transformadas por Ele. Senhor, me perdoa, mas eu quero continuar vivendo assim do jeito que eu estou vivendo, que está bom. Senhor, eu só quero o seu perdão, mas eu quero continuar fazendo isso, fazendo aquilo. É tão gostoso, traz uma alegria tão grande para o meu coração. Se você quer o perdão de Deus, você também tem que aceitar a purificação, a transformação. Porque quando eu e você vamos até Deus, vamos até Jesus, confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz, Ele vai perdoar você, mas Ele também vai começar um processo de purificação e transformação da sua vida. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, você está disposto a deixar Deus transformar a sua vida? Você está disposto a deixar Deus mudar a sua vida? Você está disposto a deixar Jesus não só perdoar você, mas transformar o seu coração? Porque Jesus, Ele não quer te dar apenas o perdão, Ele quer te dar a transformação. E a transformação, ela é o processo da purificação das nossas vidas. Irmãos, se você ler comigo Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 20, quero convidar você a ler comigo esse texto. Apocalipse, versículo 14, do versículo 14 até o versículo 20. Amém, igreja? Leia comigo. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão o quê? Estão o quê, igreja? Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade,
e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que quando Jesus Cristo terminar o seu ministério no santuário celestial, ele virá buscar aqueles que o aceitaram como seu Salvador e seu advogado. Aqui nós vemos mais uma vez uma cena de juízo. Quando o ministério de intercessão de Jesus Cristo finalizar, ele vem buscar aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador e como seu advogado. E sabe o que me chama a atenção, igreja? É que desde quando a humanidade se afastou de Deus por causa do pecado, Deus tem buscado trazê-la de volta para Ele. Deus tem buscado trazer a humanidade novamente para os seus braços. Sabe qual é o desejo de Deus? É plano de Deus habitar no meio do seu povo, com o seu povo, e isso vai se concluir durante toda a eternidade. Porque sabe o que diz Apocalipse capítulo 21? E Deus estenderá o seu tabernáculo entre quem, igreja? Entre os homens, Ele vai habitar no meio do seu povo. Mas antes de cumprir esse processo, Deus deseja habitar na minha e na sua vida. Deus deseja fazer morada na minha e na sua vida. Mas como isso é possível? Hoje Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. É aquele que luta as nossas batalhas. É aquele que intercede por nós. É aquele que nos apresenta diante de Deus. É aquele que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele diz: Pai, dê a essa pessoa paz, perdão e purificação de pecados. É isso que Deus quer dar para mim e para você. Deus deseja, através do ministério de mediação e intercessão de Jesus Cristo, nos reconciliar com Ele. Mas a pergunta dessa noite é: você deseja se reconciliar com Deus? Ou seus pecados serão maiores que o sangue de Jesus Cristo? Eu estava comportando na cidade de Ourinhos, em 2017. Eu me lembro que quando eu fui para a comportagem, pastor Fabrício, eu ouvi falar assim: agora você vai ter que viver da comportagem, quando eu passei no seminário, né? Aí eu falei: vender livro é fácil, né? É tranquilo, quem que não vai querer livro de saúde? O povo está tudo doente, com problema de saúde, indo para o hospital. Eu vou levar aquilo que vai prevenir, né, essas doenças. Falei: é fácil. Aí eu me lembro na época, acho que era o final do pastor Samuel Bento aqui no campo. Eu portei com ele lá em Itapeva e depois eu fui para Ourinhos, que já era o pastor Marquinho. E aí eu me lembro que eu cheguei assim em Ourinhos, irmãos, eu tinha que levantar o valor de 10 mil reais para voltar para o seminário. Naquela época eu tinha só um filho, só o Davi Lucas, que é o meu mais velho. Tinha que pagar o semestre da faculdade, o aluguel. Para viver o semestre tinha que ter mais ou menos uns 10 mil. Aí eu me lembro que eu fui comportar em Ourinhos. Aí a minha dupla era um jovem chamado Caio, lá de Sorocaba. Aí o Caio pegou um lado da rua, eu peguei outro. Aí eu comecei a estranhar, porque o Caio batia assim nas casas e entrava. Eu batia e não entrava. Aí eu olhava, o Caio batia e entrava, eu batia e não entrava. Eu falei: mas Senhor, qual que é o meu pecado? O que está acontecendo, né? Aí eu me lembro, se você já comportou, você sabe que o comportor, quando ele sai para o campo, o almoço dele, ele depende do quê? De uma revista. E eu não tinha vendido nenhuma revista ainda. Aí eu falei: Senhor, eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, se eu não vender pelo menos uma revista para o meu almoço, eu vou voltar para a casa da campanha, vou falar com o pastor Alan, que era o líder da campanha na época, e vou voltar para a Bahia e vou vender gel, vender mel, mas comportar eu não vou nunca mais. Eu me lembro que eu fiz essa oração, fui para casa, bati, saiu um senhor na janela e disse: você é o menino que está vendendo livro aqui? Falei: sou. Aí ele disse: eu não quero não. Deus abençoe. Fui para a próxima casa, irmãos. Aí saiu uma senhora lá, falou assim: eu sei, a gente está sabendo, você está vendendo livro aqui no bairro, né? Falei: sim, ela livros de saúde, né? Falei: ela, mas eu não quero, moço. Deus abençoe você, eu vou orar por você. E assim foi, casa por casa. Aí eu me lembro, irmãos, que eu bati numa casa assim, ó. Veio uma moça, ela abriu o portão e ela disse assim para mim: entra. Eu peguei e entrei.
Só que eu estranhei, porque já diz o ditado que quando as coisas são boas demais, o que acontece? O santo desconfia. E eu aprendi na comportagem o seguinte: quando você chega, você tem que fazer o quê? O ponto de contato. Quem você é, de onde você veio, o que você foi fazer ali. Ela não me deu nem tempo de falar essas coisas. Eu bati, ela abriu o portão e disse: entra. Eu entrei, ela disse assim: pode sentar. Aí eu me lembro, irmãos, que ela olhou para mim assim e disse assim: você quer almoçar? Aí eu olhei assim, eu interrompi e falei assim: qual é o nome da senhora? Ela disse: meu nome é Regiane. Eu falei: dona Regiane, eu vou apresentar primeiro o meu projeto para a senhora, aí depois eu almoço com vocês. E apresentei todos os materiais, todos. Aí eu me lembro que quando eu terminei de apresentar os materiais, eu fazia o seguinte, das minhas ofertas. Eu dizia que as pessoas tinham que adivinhar o curso que eu fazia. Aí eu peguei e falei assim: dona Regiane, agora tente adivinhar qual é o curso que eu faço. Ela disse assim: você faz psicologia. Eu falei: não. Você faz pedagogia, Everton. Eu falei: não. Você faz aquele negócio lá de assistência social. Eu falei: não, dona Regiane. Ela disse: que curso que você faz? Eu falei: dona Regiane, eu sou estudante do curso de teologia e eu estou me preparando para me tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu disse isso para ela, irmãos, eu olhei para aquela mulher, ela estava chorando. O que eu fiz? Chorei junto. Só que sabe o que é interessante? O interessante é que ela sabia porque ela estava chorando. Eu não sabia porque eu estava chorando. Eu estava chorando porque eu vi ela chorar. E aí eu falei: dona Regiane, por que a senhora está chorando? Ela disse assim: sabe, Everton? Ela tinha 2 filhas pequenas. Ela disse assim: sabe, Everton? Tá vendo essa mais nova aqui? O pai dela foi preso ontem. E eu ainda não contei para ela. Tá vendo essa outra um pouquinho maior? Então, o pai dela foi preso semana passada. E eu também ainda não contei para ela. Sabe o que ela disse para mim, irmãos? Ela disse assim: Everton, nessa noite eu entrei no meu quarto e disse assim: Deus, você não se importa comigo. E eu disse assim: Everton, Deus, porque se você se importar comigo, amanhã você vai enviar um servo teu aqui na minha casa. Senão eu vou tirar minha vida e vou deixar minhas 2 filhas. Eu olhei para ela e disse assim: sabe, dona Regiane, então Deus não me enviou aqui para vender livros para a senhora. Deus me enviou aqui para dizer para a senhora que Ele ama você e que Ele continua à sua disposição para salvar você e as suas filhas. Você precisa só clamar por Ele, que Ele vai te ajudar. Ele ainda é o teu intercessor. Irmãos, quando eu saí dali daquele lugar, eu não vendi ali, mas eu saí feliz, porque eu entendi o propósito que Deus tinha para mim naquele dia. Não era vender livros. Era falar para aquela mulher que Jesus ainda estava à disposição dela para salvá-la e que Ele ainda a amava. Deixa eu dizer para você, Jesus nos oferece perdão, paz, purificação de pecados e um novo recomeço. E Ele vai além ainda, Ele oferece para mim e para você aquilo que nós chamamos de vida eterna. Mas a grande questão, irmãos, a grande questão que esse tema me leva a pensar e imaginar é: será que nós queremos isso? Porque aceitar Jesus como teu intercessor não é simplesmente dizer que Ele vai te perdoar. Não, Ele quer te dar, Ele quer ser o seu intercessor, mas Ele quer te dar uma nova vida, um novo recomeço, um novo coração, se preciso for. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você aceita? Você aceita Jesus como seu intercessor? Você aceita Jesus como aquele que pode restaurar e transformar a sua vida e purificar você dos seus pecados? Porque Jesus está à nossa disposição. Mas deixa eu dizer para você algo, antes de nós ouvirmos uma mensagem musical. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 2 coisas.
Se você não aceitar Jesus como seu intercessor hoje, como seu advogado, no dia do juízo final, Ele será o teu juiz. Hoje Ele é aquele que te promete libertação. Mas no dia do juízo final, Ele será aquele que dará condenação. Hoje Ele é o teu intercessor. A pergunta é, você o aceita? Pastor, eu aceito Jesus como meu intercessor, mas eu não quero transformar a minha vida. Então você não aceita. Eu quero levar você a refletir nessa noite e dizer o seguinte: pastor, eu aceito Jesus como meu intercessor e aceito que Ele purifique dos meus pecados e transforme a minha vida. Você vai ouvir uma música agora. E enquanto você ouve essa música, eu gostaria que você falasse com Deus. Se você tem pecados a confessar ao Senhor, confesse nessa noite. Se você tem pedidos a fazer ao Senhor, peça nessa noite. Mas saia daqui mais próximo de Deus e mais consciente do propósito e do plano de Deus para a sua vida. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim Ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz, Ele não considerou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal, que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que o fiz sofrer, Ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal, que me tem tanto amor? Ele é o meu Rei e Redentor.
ia morrer. Quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Quem é você que nessa noite decide colocar a vida nas mãos de Jesus, confiando nele como teu intercessor? Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus que está nos céus, nós agradecemos a Ti pela vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque se nós podemos falar contigo nessa noite, temos a certeza de que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. É por causa dos méritos de Jesus Cristo, nosso intercessor. Obrigado, Jesus, por interceder por nós à direita de Deus e por nos garantir a nossa salvação por meio do Teu sangue. Nos dê a Tua paz, nos purifica e nos transforma. E se em algum momento da nossa vida, Deus eterno, nós viemos a falhar ou a pecar, que nós possamos nos lembrar que nós temos um intercessor, um mediador, que intercede por nós. E que se nós tão somente confessarmos os nossos pecados, o Senhor irá nos perdoar e continuará o processo de purificação e transformação das nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares. Traga-nos de volta no próximo culto de adoração para rendermos louvor e a nossa vida ao Senhor. É a nossa oração e o nosso agradecimento a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.